E você imagina o que dá para fazer aqui no CTD da Rede TV, que a gente está aqui no Jardim, aproveitando esse dia maravilhoso para dar dicas para vocês aí de casa, como ter uma alimentação saudável. E por isso, é daqui a pouquinho que aquela vai estar aí no estúdio. Daqui a pouquinho a gente já está preparando aqui. Eu estou junto com a nutricionista, que é a Poliana Oliveira, né, que está aqui, que trouxe dicas importantíssimas para a nossa alimentação. Daqui a pouquinho eu volto, Keila Lima. E eu já começo aqui conversando com o Dr. Rafael Cortes, que é endocrinologista, porque o doutor já comentou com a gente, enquanto nós víamos a reportagem, que essa história de se alimentar mal, com essa desculpa de que não dá tempo, é uma coisa que pode fazer muito mal para a saúde, e é por isso que o número de obesos aumenta demais nesse país. Já são 17 milhões de brasileiros acima do peso, e bem acima do peso, né, doutor? Bom dia. Tudo bom, cara? Tudo bem. Pois é. Por que esse povo está engordando? Nossa. Esse povo não, porque nós, brasileiros, estamos engordando tanto, doutor? Porque nós estamos comendo errado. Essa é a dura realidade. Hoje, essa população toda que você chamou a atenção, isso no mundo inteiro, né? Principalmente nos Estados Unidos, o número de obesos é exorbitante. Então, o fato de você comer errado pode levar realmente ao problema da obesidade. E, seguramente, com a obesidade você tem diabetes, hipertensão, uma série de doenças. Então, acho que o momento é esse mesmo. Doutor, cuidar da saúde. E a nutricionista Poliana mostrou pra gente as pessoas comendo aqueles lanches enormes, cheios de calorias, e também as pessoas comendo mal até num restaurante self-service, que é mais fácil para fazer essa alimentação balanceada, né? Mas existem alguns problemas específicos que a gente pode ter de saúde, se alimentando mal, comendo em fast foods? Existe mesmo ou é um mito, doutor? Não, seguramente é uma verdade. E a grande maioria da população hoje que trabalha, mais de 51% da população, seguramente faz mais de uma refeição, às vezes até 2 refeições fora de casa. É a chamada fast food, né? É uma refeição rápida, perigosa, porque na maioria das vezes ela não é balanceada. E você chamou bem a atenção, numa refeição de restaurante que você tem uma série de alimentos, você poderia escolher melhor aquilo que você vai comer. É que daí você vê aquelas coisas gostosas lá, por exemplo, numa quarta-feira, hoje, que é dia de massas. Daí você não vai entrar num restaurante fast food só se a pessoa for muito regrada, senão ela vai correr para uma macarronada, um nhoque. E daí não combina muito com salada, já come menos salada, vai comer uma carne vermelha. Então acho que já é meio que automático, né, doutor? Não, e o mau hábito alimentar. O mau hábito, E o mais interessante é o seguinte, quando você acaba de fazer seu prato, mesmo que você tenha escolhido lá alface, tomate, uma proteína, quer dizer, no caso uma carne, você acaba, quando chega para pesar, não sei se aconteceu isso com você, acho que com a maioria dos nossos telespectadores, você vê aquele bolinho que acabou de sair, né? Aquele pastelzinho, né? É verdade, fica bem perto da balança. Perto da balança, aí você fala, só uma. Né? Uma coisinha mínima. E você coloca lá mais 100, mais 200 calorias. Quer dizer, estragou praticamente seu prato. Doutor, e que tipo de doenças a gente pode ter comendo mal, comendo fast food, essas coisas? Então, a doença mais importante que eu acho é a hipertensão arterial. É claro, além da obesidade, que você ingere uma quantidade muito grande de carboidratos, de proteína, de carboidrato, de gordura, né? Você pode ter a hipertensão arterial por excesso de sal na alimentação. Você pode ter colesterol aumentado, pode levar, por exemplo, a aumento de triglicérides, que é outra forma de gordura também. Você pode ter aumento de ácido úrico, levando as pessoas a ter, inclusive, pedra nos rins, por excesso de proteínas, que a pessoa come vários tipos de proteína. Eu acho que a nossa colega Poliana vai chamar a atenção. Normalmente, se deve alimentar com um tipo de proteína só. E não, por exemplo, você colocar carne de frango, carne de peixe, queijo, tudo misturado, você pode levar uma overdose de proteínas no seu rim, que também faz mal. E leva também, principalmente, né, no caso, a obesidade, né, que é a que a gente chama a atenção. 90% dos casos de obesidade, que são normalmente produtos de alimentação errada, levam a diabetes. E você sabe que diabetes, atenção pessoal, diabetes é uma doença que não tem cura, tem tratamento. Verdade. Mas se você não tratar direito, então você pode ter as complicações do diabetes. Doutor, e tem muita gente que substitui a refeição pelo lanche natural. Isso. E existem agora alguns fast food americanos que são de lanche natural.
Na verdade, tem várias opções que realmente é possível montar o lanche natural. A gente pode substituir, por exemplo, um lanche como esse, pelo menos esse da tela está dando a impressão de que é super natural. Vamos imaginar que não tenha maionese, não tenha requeijão e nada, já foi preparado lá embaixo mesmo para a Dani já mostrar com a Poliana daqui a pouquinho. Sei. Esse tipo de lanche, ele pode substituir um almoço e também um jantar? Boa pergunta. Eu diria que pode substituir eventualmente uma refeição apenas, porque 2 refeições já é um exagero. Eu acho que qualquer pessoa que está nos vendo agora sabe que 2 refeições desse tipo que você acabou de mostrar, 2 lanches naturais, né, não podem fazer parte do cardápio do ser humano. Doutor, mas ali tem verdura, legume, deve ter frango e tem também a massa, não tá bom? Veja, nós temos que fazer com que o nosso organismo receba os nutrientes de acordo com a necessidade. Cada caso é um caso, é importante chamar atenção. Se você precisa manter o peso, você pode fazer uso desse tipo de lanche natural, digamos, corriqueiramente. Agora, se você pretende emagrecer, não pode ser com um lanche natural 2 vezes por dia que você vai atingir seu peso ideal. Senão você fica com falta de nutrientes. Não, doutor, e tem pior. Porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo um lanche natural e saudável. Isso. E, na verdade, não está. O Ed Polo levou a nutricionista também para mostrar os erros mais comuns que nós cometemos na hora da ingestão desses lanches. Olha só. Conhecido pelas qualidades nutricionais e rotulado como o substituto ideal para uma alimentação sem gordura e baixa caloria, os sanduíches à base de legumes, verduras e carne branca, mais conhecidos como naturais, vem ganhando novos adeptos a cada dia. Só esta loja, na zona oeste de São Paulo, especializada nesse tipo de lanche, chega a vender uma média de 60 por dia. A maioria feito a partir da mussarela de búfala, creme de ricota, manjericão, entre outros ingredientes corretamente saudáveis. Depois de pronto, o sanduíche é vendido por R$ 8,00. Quem compra o produto acredita estar consumindo, na verdade, um produto para lá de natural, pelo fato dos ingredientes contidos aqui. A grande questão que fica, e que a nossa especialista não gosta nem de tocar no assunto, é que o sanduíche, apesar de ter o nome, não é nada natural, é isso? Não. Na verdade, as pessoas têm esse conceito, né, de confundir um pouco o que é saudável com o que é natural. A ideia do natural é aquilo que vem da natureza. E, na verdade, nós temos um sanduíche saudável, com ingredientes adequados, porém são ingredientes industrializados, né? O pão, a ricota, a mussarela de búfala são ingredientes que vêm da indústria de alimentos. Então, consequentemente, não são considerados naturais. Quer dizer, com relação à caloria, porque muita gente também substitui esse tipo, né, o almoço por esse tipo de alimento. A caloria, ela compensa a refeição? Nesse caso, não. Eu acredito que esse lanche estaria mais adequado para um lanche da tarde, por exemplo. Mas para substituir uma refeição como o almoço, não é indicado. Você tem uma refeição aí que você vai ter o pão integral, que é um alimento interessante, mas você tem uma refeição rica aí, no caso, em cálcio e pobre em ferro, por exemplo. E na hora do almoço, a gente espera que essa refeição seja mais rica em ferro. E nós não temos esse nutriente importante nesse tipo de lanche. A febre pelo consumo de pães, produtos naturais é tanta que já existe a industrialização desse tipo de alimento. Aqui, esse tipo, né, de chamamento para a venda do produto, principalmente Peru Light. Isso para quem está fazendo um regime, para quem acredita que não quer comer uma comida gordurosa, substituir a refeição, muita gente faz isso, acaba sendo enganado, porque esse Peru Light aqui não substitui nada. Não é tão light assim, não é. É verdade. O peru em si, ele tem uma porcentagem de gordura menor, que vem justamente da indústria, tá certo? Mas esse tipo de lanche também não substitui uma refeição completa. Você tem uma variação de valor calórico aqui entre mais ou menos 250 a 400 calorias, mais ou menos. É um lanche que não tem todas as necessidades nutricionais, não são satisfeitas a partir desse tipo de refeição. E muitas vezes você tem uma ingestão de sódio elevada, que é uma coisa também que deve ser levada em consideração. É uma alimentação pobre em fibras, né? Então, na verdade, não é um lanche indicado para substituir uma refeição também, da mesma forma.
acostumada à correria da profissão, Jonas Barbosa, de 23 anos, dá aula de educação física em 4 lugares diferentes. Sem tempo para uma alimentação adequada, chega a trocar o almoço e a janta por lanches que ele considera saudáveis. Isso aqui o que é? Requeijão light. Requeijão light. Eu acabo colocando 2 fatias de presunto magro. Presunto magro. E a mussarela, 2 fatias de mussarela. Acrescento uma alface, às vezes um tomate. Nesse caso você passa o requeijão numa fatia só ou nas duas? Não, eu passo só em uma. Numa E só. acabo finalizando com mais uma fatia de pão. E é esse o sanduíche que você E leva? esse acaba sendo a minha refeição durante o dia. Durante o dia. E a grande dúvida é exatamente essa. O pão não é integral, é um pão normal. Não, é um pão de forma normal. Pão de forma normal. E aí eu te pergunto, Dani, será que ele acertou? Será que realmente este sanduba é um sanduíche natural? Olha, eu vou te confessar que eu estou aqui com a Poliana, que já até perguntei para ela aqui nos bastidores, perguntei, é saudável? Ela falou, não, então não é saudável. Por isso que hoje a gente montou esse cardápio aqui, ó, cheio de nutrientes, fibras, carboidratos, enfim, tem tantas coisas aqui que a gente vai ensinar o pessoal de casa, porque não é difícil. A gente às vezes acha que é difícil, que é complicado, né, Poliana? Exatamente. Mas não é difícil, né? Não é tão complicado. Às vezes a pessoa tem mais preguiça mesmo de fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada, mas tem que pensar um pouco na saúde. Essa desculpa da falta de tempo, a gente tem que parar de usar isso. Eu sempre brinco com os meus pacientes, ou você arruma tempo para cuidar da sua saúde, ou você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Bem mais fácil cuidar da saúde, né? Exatamente. Aí eu queria começar te perguntando, para você ter um lanche assim ideal, bacana, que é saudável, você tem que ter fibra, carboidrato e proteína? Tem que ter essa mistura desses 3 fatores? Tem que ter. E sempre assim, quando for substituir por uma refeição, sempre optar pelo jantar. Porque quando o seu metabolismo também já está um pouco mais lento mesmo, o almoço é importante almoçar mesmo, ter uma refeição. Então a gente vai fazer aqui um sanduíche, dando exemplo de algumas coisas saudáveis, mas sempre optar pela substituir, se for substituir o jantar, nunca o almoço. Aqui ela tinha até comentado no estúdio desse lanchinho que você tinha feito, que ela tinha até falado que o próprio doutor, ele falou que o bacana é você ter um lanchinho assim, numa refeição só, não em 2 refeições, porque você precisa de outros, ferro, né, outros alimentos que você vai encontrar no feijão, no arroz, enfim, em outros alimentos. Esse lanchinho que você preparou aqui, ele é composto do que aqui? Então, esse que já está pronto, ele é o pão integral, se bem que o melhor pão para se consumir é o pão sem glúten. O glúten contido na farinha de trigo não é saudável, principalmente pessoas do tipo sanguíneo, é o que mais causa obesidade, aumento de peso. Aí a gente colocou folhas verdes. Você falou que o pão não contém glúten, né? Isso, o ideal é o pão sem glúten. O que é isso? O glúten é a proteína contida na farinha de trigo, no centeio e na cevada. Então ela, quando entra no nosso organismo, ela é muito difícil de digestão. Então o nosso corpo não consegue se liberar desse glúten. Então esse glúten ele acaba causando, além de prejudicar na produção de hormônio da tireoide, que acaba levando ao hipotireoidismo, que leva a um aumento de peso. Ele causa muito em pessoas artrite, doenças autoimunes. Então ele realmente é um vilão que a gente deve evitar. Por isso que as pessoas, às vezes, quando consomem isso, acaba ficando com uma sensação assim, inchado, estômago pesado. Pesado, exatamente. É por conta disso? Por conta disso, porque não consegue digerir. É uma proteína que o nosso estômago não consegue digerir. É um corpo estranho, digamos assim, E a diferença, por exemplo, disso, né? A diferença de preço de você comprar um pão que contém isso e que não contém, é a mesma coisa? Qual que é a diferença? O pão sem glúten é um pouco mais caro. É mais caro? É mais caro, mas é um investimento na saúde, né? Mas é um pouco mais caro, mais sim, caro não é o mesmo quanto, preço, assim, não. por exemplo? Deve dar uma diferença de R$4, mais ou menos. De R$4? Isso. Tá, então você colocou legumes, né? Isso, aí eu coloquei o brócolis, tem a rúcula e tem a alface americana. Essas verduras verdes escuras são muito importantes, são riquíssimas em ferro, magnésio, cálcio. O brócolis, a gente só tem que ter cuidado, que a gente tem que lavar muito bem o brócolis, porque ele é muito fechadinho. Então você tem que deixar cair bastante água nele, porque ele pode conter o cisticerco, que é aquela bactéria que vem do porco. Porque o brócolis, ele é feito ele é cultivado nas fezes do porco. E ali contém esse cisticerco que dá a cisticercose, que é o parasita que vai para o cérebro. O cérebro que muitas pessoas já morreram devido a isso, exatamente. Né? E ela resiste a alta temperatura, a água fervendo. Então, por isso, lavar bem mesmo, para garantir que não tenha.